Oi, Olá, tudo, tudo bom e você? tudo Passei um ótimo. café. Eu também Te tô. trouxe pra minha sala, Mari. Ah, prazer. Você tá em Prata, né? Eu tô. Águas da Prata, você conhece? Conheço. É daqui. É uma maravilha esse lugar, é lindo. Eu fico imaginando festival de contato aqui pra tudo que é lado. É, Tem natureza, tem cachoeira, tem trilha, tem espaço, tem campo de futebol, tem. Enfim, tem um balneário que é antigo, está meio abandonado, mas que antigamente rolava muita coisa, tipo teatro, dança, orquestra e tudo mais. E tá, tipo, as traças, mas é lindo. É do lado do bosque, que é do lado de uma trilha maravilhosa que chega numa fonte de água pura e cristalina. Enfim, aquelas coisas. uau, que sorte a sua de estar aí, então. Campinas, né? Tô em Campinas. É bem perto de Campinas. Ah, é perto de Campinas? Campinas é a capital daqui, assim, tipo, precisar ir no médico, vai em Campinas. Não, vai em outros lugares também, mas Campinas é próximo, assim. Tipo assim, para eu ir para São Paulo, eu tenho que passar por Campinas. Entendi. Que ótimo. Eu não sabia, não. Por isso que eu já namorei sua formação várias vezes também. Porque, tipo, era caminho para casa da minha avó. Sim, é muito legal isso de estar em Campinas também, porque pessoas de várias cidades do interior vêm para meus cursos, para formação. Eu acho que é bem legal, porque é um ponto que meio estratégico, né? É grande, mas é pequeno, é perto do aeroporto internacional, tem acesso Tem uma agora. estudante, né? Gente nova. Sim, Aqui o ruim é isso, não tem gente nova. O povo vai embora na hora de. Faz 18 anos vai embora, porque não tem faculdade. sei. É. Ah, tá bom, vamos lá então. Tá. Enquanto isso, o Instagram vai avisando aí as pessoas que a gente está aqui. Quero desejar as boas-vindas a todas e a todos aqui no século 22. Estamos fazendo essa cena de que esse é o ano 2120, portanto, estamos há um século sem contato e improvisação. Eu sou a Carneiro, eu sou a diretora da Rotina, aquela criança, que estou aqui em Barão Geraldo e eu convidei vocês para entrarem aqui hoje e verem e escutarem as histórias da Paô. Então, estamos aqui para isso. A Paô, a gente já falou, ela está lá em Prata, no interior de Águas São da Paulo, Prata. Águas da Prata. Ok, todo mundo vai conhecer as Águas da Prata, né? Das águas. Estou Então, convidando todo mundo para vir para cá, inclusive, assim que der. sim, assim que der. Então, a Paô, desde o primeiro encontro com o contato e improvisação, Em Cima da Chapada, deu início a uma pesquisa sem fim sobre autonomia e colaboração, em contextos onde se percebe a potência revolucionária e empoderadora da prática de contato e improvisação. É Ai, meu Deus. Produziu encontros na França, onde morava até o século passado. Por essas bandas, teve como experiências marcantes o Vacaciones Contateiras, em 2018, que aconteceu na Gamboa, em Santa Catarina, o MCILA, em 2018 também, que aconteceu na Argentina, e o Macacos Aquáticos, em 2020, na Bahia, na Praia de Moreré. A Paola iniciou em São Paulo um projeto
coletivo aberto de manutenção de um espaço de prática semanal que vem sendo sustentado virtualmente há 14 semanas. E hoje tem. Hoje tem. Hoje tem nossa Dan, todo mundo, com o Zac Pine. Vamos falar disso. Eu quero agradecer a Paô também por ter aceitado entrar aqui comigo no século 22, ainda que você já há 14 anos nas nossas jams virtuais, com certeza já está escolada, né, no século 22, isso que a gente está querendo saber. Eu tenho muito prazer em entrevistar pessoas, é algo que eu faço desde o século 20, por causa do meu ofício de pesquisadora. E eu gosto muito de escutar as histórias das pessoas. E eu percebi há alguns anos que fazer isso diante de uma plateia era muito instrutivo. As histórias que a gente escuta nas entrevistas, elas vão se incorporando mesmo nas nossas práticas, nas nossas conversas. Então, é um prazer criar a situação para que as suas histórias possam entrar aqui no meio das nossas histórias. O objetivo principal, então, é a gente escutar essas histórias da Paô. Tem uma caixa de perguntas, é uma interrogação logo ao lado dessa barra de comentários. E, por favor, façam perguntas boas para a gente direcionar para a Paô no final, no último bloco. E não vale pergunta pronta, tem que ser uma pergunta que emerja dessa live. E é uma pergunta para ela, tá? Uma pergunta boa. Então, Paô, você quer deixar uma palavra inicial? Obrigada pelo convite, por deixar, né, esse espaço existir e as pessoas existirem nesse espaço e por me incluir aqui. Prazer, muito prazer mesmo. Quando começa essas entrevistas, me dando um pequeno prazer também de rememorar o nosso primeiro encontro. Então, o nosso primeiro encontro, ele é por meio já dos meios digitais, né? Já aí no século 22. Eu fui surpreendida, né, pelas divulgações das jams, da nossa jam virtual, logo que começou a quarentena ali, em março de 2020, há 100 anos atrás. E foi interessante porque eu já vi algumas divulgações da nossa jam, na época que era presencialmente no CRD, mas eu não conseguia localizar um nome que tivesse ligado a esse acontecimento. É interessante isso, porque é parte da própria proposta. Depois, agora, vim entender. Mas quando começou o movimento para o virtual, aí isso mudou. Mudou a cena da comunicação, das atividades de contato e improvisação na rede social e apareceu uma pessoa, né, por trás um pouco do acontecimento, e eu fiquei muito interessada em saber quem era essa pessoa e entrei em contato então com a Paô para a gente fazer essa cena aqui, saber o que é isso de jam virtual que ela começou a mover tão rapidamente. Depois a gente se viu muito breve dentro do Zoom, numa dessas jams, mas eu não pude ficar, não tenho agenda ainda, mas eu estou muito curiosa. E eu tenho acompanhado as divulgações desses eventos e também as jams que acontecem em Amsterdã, jams que acontecem em Londres, jams que acontecem em Toronto. Então, estou bem curiosa como que essas coisas estão tomando forma. Eu participei só da Reading Jam para Nancy Stark-Smith, mas foi uma outra coisa, né? Foi bem diferente mesmo, era já bem específico. Aqui na minha escola, eu abordo o contato e improvisação tendo em vista uma paisagem de pluralidade das práticas. Eu gosto muito disso, para mim, do meu ponto de vista, isso caracteriza até o contato e improvisação até aqui.
Mas é claro que essa paisagem plural ela pode vir a desaparecer em algum momento, para o lamento de alguns, como eu, e para a satisfação de outros que porventura possam se dar a liberdade de querer ditar como é que o que é que pode e o que é que não pode dentro de um mundo tão plural como é o contato e improvisação. Então, eu acho que a fala da Nessie, dizendo que a gente não sabe se a gente está no começo, no meio ou no fim, ela é muito atual, né? A gente não sabe aí o que é que vai acontecer. Mas, para mim, é uma grande alegria de poder criar esse espaço para te receber e escutar um pouco da sua trajetória dentro do CI e dessa experiência nas pesquisas da Jans no ambiente virtual, que é coisa nova, né, dentro dessa paisagem tão plural aí do contato e improvisação, que eu acho saudável. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: quando foi e como foi o seu encontro com a dança e com o contato e improvisação? Foi num verão, 4 anos atrás, mais ou menos, na Chapada Diamantina. Encontrei com a Júlia Lima Verde, que move o Em Cima da Chapada lá, que é um festival que ela já move há muitos anos. Antes era com o Júlio Lage, depois ela passou a fazer sozinha. Eu não conhecia nada disso, eu encontrei com a Júlia no meio do coreto, no mercado, e ela precisava de ajuda para poder estar na organização mesmo. Eu entrei de cabeça com ela numa proposta de troca, porque eu estava numa viagem, assim, eu estava sempre na estrada, já estava há um ano, eu acho, na estrada. E aí já tinha vindo da Europa de volta para o Brasil, tinha feito Vipassana, estava toda aberta, e aí eu me enfiei na Chapada Diamantina, numa comunidade alternativa onde morava meu primo. Meu primo conhecia a Júlia, foi ele que falou dessa ideia. Enfim, aí eu apareci lá e do nada eu era a organização do negócio e ia comprar comida, ia pra cozinha, ia lavar, ia receber os professores, ia fazer pagamento, ia fazer tudo junto com a Júlia. E foi muito engraçado, porque como eu tinha essa posição, assim, eu cheguei na primeira jam da minha vida, todo mundo achava que eu era, tipo, dançarina há anos. E aí a galera subia em mim, assim, tipo, dançava comigo como se, enfim. E eu lá, tipo, oi. E foi muito gostoso, porque eu tive danças muito fluidas nesse lugar, né? Completamente virgem, né? E foi muito maravilhoso. Eu conheci a Raquel, que é uma mulher incrível e que me marcou muito, que dá aula lá. E esse pessoal também, tipo a Raquel, eu tenho uma afinidade, porque é um olhar assim para o contato, mais da dimensão do desenvolvimento pessoal, sabe? A Uma Raquel, coisa é ela foi minha aluna aqui. uma ferramenta, É? gosto muito dela. E aí, para mim é isso, assim, na minha vida é isso, é uma ferramenta entre outras ferramentas de desenvolvimento pessoal que eu gosto e utilizo para o meu bem-estar. E não é tão ligado à figura né, da artista, da dançarina, não é desse lugar, né? Massa. E depois, a partir daí, né, você gosta, né, do que você encontra lá como prática de movimentos, para que isso te inspire. E a partir daí, o que mais, né? Que outras práticas, que outros lugares que você frequentou aqui no Brasil, depois na Europa, que foi constituindo mesmo o seu itinerário dentro da prática? Depois desse festival, eu voltei para a França e fui procurar lá o que estava rolando. Uhum. Encontrei, foi uma coincidência muito doida, mas enfim.
Eu encontrei a irmã de uma amiga minha fazendo um festival na floresta, de graça, e um final de semana numa floresta sem água, todo mundo tinha que levar a própria água, a própria comida, e acampar lá no meio de uma clareira, assim, e a jam rolava lá, assim, no meio desse lugar. Era um festival de contato. Um festival oficial, assim, era um final de semana prolongado que uma galera junta lá, juntava já há alguns anos, para Uhum. dançar. Entendi. Assim, sem horário, sem nada. E Entendi. aí, nesse contexto, eu conheci umas pessoas, várias, que são minhas amigonas até hoje, é uma família, assim, lá do sul da França. Uhum. Depois disso, esse pessoal me convidou para um encontro surreal também, que foi entre pouquíssimas pessoas, a gente foi para um castelo. No meio do sul da França também é um lugar perdido lá, e era da família de um dos caras, então a gente pagou um preço assim ridículo de família para ficar lá nesse castelo, que ele era todo reformado assim nos moldes da época, assim. Era muito doido. E aí a gente dançava o tempo inteiro. A gente dançava na cozinha, a gente dançava na sala, a gente dançava subindo a escada. Era, de novo, um final de semana, assim, de encontrar e dançar. E, de novo, eu encontrei outras pessoas que fui agregando a essa famíliazinha contateira do sul da França. E tinha gente também que não era assim tão. Né, porque essa palavra contateira eu lembro direto da galera da Argentina, que é mó cheia de técnica e tal. Tinha uma cadeirante, tinha uma senhora idosa que é muito minha amiga e que não faz manobra, que tipo leva o contato para um outro lugar, sabe? No meio desse pessoal era muito diverso, muito, enfim, outras visões também. E dá para Muito dizer. ligado. Oi? Fala, fala. Um jeito de fazer as coisas muito ligado com desenho, com a pintura, com outras coisas, outras possibilidades, o canto, né, a vocalização no meio, sempre teve, assim, coisas que não necessariamente eu acho aqui igual, assim. Sim, a Que gente mais? poderia, talvez, Paulo, pensar que esse contexto é um contexto que a gente chamaria do contato improvisação como dança social, mais do que como um métier profissional da arte contemporânea. É, enfim, é uma coisa, para eles, é uma coisa que eles fazem, dentre outras coisas que eles fazem, assim. É um, enfim, hobby, né, que fala. Sim, a Mas gente chamaria isso de contexto social, a dança que é apropriada no contexto social. mas isso para mim é mais baile, né? Que também é diferente. Eu também tive essa experiência lá, que é a dos bailes tradicionais, inclusive, e da mistura do baile tradicional com o tango e com o contato e improvisação, que é um festival maravilhoso, chama Salta Bemus, muito lindo. Eu fui voluntária nas duas primeiras edições e aí é um lugar, tipo assim, o tradicional é esse lugar do social. Porque é a balada, tem a cerveja, né? Tem uma outra dinâmica. É igual você ir no forró no Brasil, né? Não é a mesma coisa você ir no forró e numa jam. E não é porque a galera da jam vê isso como algo profissional, eu acho. Não sei. Mas o povo, tipo assim, existe uma ritualística do contato de improvisação que é respeitada pelas pessoas que praticam. Ainda que a gente esteja num contexto, porque mesmo nesse contexto do castelo ou da floresta, tinha uma coisa de, vamos pra jam? Sabe? Tipo assim, vamos sair da mesa e vamos dançar, e aí lá é silêncio, tá? E tem toda uma regrinha implícita, né? Que faz isso ser isso. Seja lá o que isso for, mas a gente entende que a gente está no lugar de prática, e aí no lugar de prática não vai ter, por exemplo, nada relacionado com a sexualidade, enfim. Tá, e daí depois você organizou alguns eventos lá na França, é isso?
foi mais recente, que eu tomei coragem de assumir esse boné da produtora, né? Inclusive montei uma empresa, eu fiz as coisas direitinho. E fiz... O primeiro que eu fiz foi esse mesmo da minha amiga, que já existia, esse mesmo encontro. O segundo ano a gente fez juntas. E o terceiro eu que fiz. Que Com chama... outro amigo. É um encontro na floresta do Skandorg, a gente chama de Skandorg. Tá. Que é uma floresta. E é muito específico, assim, muito no miolinho lá, num lugar muito perdido. Mas o pessoal de Montpellier vai, o pessoal de Lodève, até o pessoal de Toulouse vem. Tá. Né, pega o carro, viaja, vem e volta. Ok. E aí eu fiz esse, que é gratuito e tal. E aí, uma outra coisa, né, mais de encontro mesmo, com esse mesmo amigo, ele tem um terreno, esse foi muito massa. A gente fez bem no verãozão, assim, ele tem um terreno que dá no rio, um terreno maravilhoso. Aí a gente montou umas yurtas, sabe aquelas estruturas redondas, yurta mongol? Não. Lá já tinha algumas, são umas estruturas assim que você monta e desmonta, você monta no verão e desmonta para o inverno. E são umas estruturas feitas com, às vezes é com bambu, mas com vários paus assim, vários, e aí é redondo. Aí nós montamos várias e uma era bem grande, a gente fez um chão de papelão lá, deu muito trabalho. Enfim, aí dava para dançar mais de noite, porque de dia ficava muito quente. Era um negócio tipo uma arena de circo, assim, em cima. E aí foi um festival, assim, a gente queria que fosse pequeno, a gente pensou para convidados, eu quis abrir um pouco mais. Veio um pessoal da Argentina que me achou via Facebook, que estava lá de rolê, que é o pessoal que faz o Festival de Mar del Plata, que tem muito a ver com esse espírito. E o Santiago e a amiga dele, como é que ela chama? Enfim. E aí era um esquema que a gente fornecia uma refeição no dia e possibilitava uma atividade. Era para o grupo escolher uma atividade grupal. O resto era meio cada um fazia a sua vida, assim. Então, a gente chamava todo mundo para fazer uma coisa, e uma coisa era a comida e a outra coisa era alguma coisa que a gente fosse fazer junto, que fosse um aquecimento para a Jan, que fosse um tema, uma sugestão de alguém, mas ia ser uma só. A ideia era essa. Dois pontos de encontro e de referência. Foi maravilhoso, um espaço muito livre, rolou muita palhaçaria, o pessoal mergulhou muito nessa coisa da presença, e foi ao mesmo tempo um negócio meio retiro espiritual, assim, que tava todo mundo, né, no meio da natureza, acampando e tal. Eu adorei ter feito isso. E depois eu fiz um maior, numa cidade, aí eu fui para a prefeitura, arrumar aquele monte de autorização, que é confusão. Esse foi muito interessante, porque eu fiz em muito pouco tempo, eu cometi muitos erros, eu achei. Muitos erros, assim, eu aprendi demais. Jamais faria um festival tão sozinha como eu fiz esse. Uhum. E isso é para a vida inteira que eu vou levar. Eu não quero fazer mais nada sozinha, principalmente relacionado a contato improvisação. Eu acho que não funciona. É um negócio realmente coletivo, de grupo. Enfim, para mim é assim. E eu me senti muito nesse lugar, muito visado, né? Tudo era eu, tudo era culpa minha, tudo era comigo, e eu não conseguia delegar direito porque não tinha feito essa dilatação dessa estrutura que precisa, né? De tempo também, para poder criar, precisa enraizar com as pessoas e tal. Nossa, foi bem difícil, foi bem desafiador, mas rolou, foi massa, foi um monte de gente, teve aulas, as aulas foram ótimas, o pessoal elogiou, teve underscore com o meu professor queridíssimo, que é o Alex Gex, que eu sigo, que eu faço a formação, o aprofundamento e tal. Fiquei muito honrada dele ter vindo como participante do negócio que eu estava organizando pela primeira vez. E aí ele propôs um underscore que foi bem massa, foi bem focado. Nós fizemos uma sala maravilhosa, com um piso maravilhoso. Isso é super importante para mim, a estrutura ser boa e a sala ser massa.
Fizemos um chill out, também é muito importante para mim ter um espaço em que tem um monte de coisa no chão, travesseiro, colchão, que tem chai, que tem biscoitinhos e coisinhas pra gente ficar lá amontoado, adoro. E ficou lindo esse espaço. A comida foi maravilhosa, mas enfim, teve vários problemas. Sim, é bom saber também dos problemas, mas eu acho que isso que você contou até agora também faz uma passagem para a gente falar um pouquinho então da sua chegada em São Paulo e o que é que você estava querendo, né, como desejo de espaço mesmo para a prática, quando você começa a organizar a nossa jam presencial ainda, né, no contexto do CRD, que eu estou entendendo que se desdobra um pouco dessa sua experiência, né, de ter feito uma coisa aí sozinha. Sim, nada a ver, nada a ver, é outra experiência. É uma experiência que provavelmente tem a ver com a falta que eu senti desse negócio de ter jam em cada lugar. Na França, você chega em Montpellier, tem a jam de Montpellier, Toulouse, Paris, Grenoble. Tipo, qualquer cidade média, assim, você chega lá, tem a jam do lugar. E ninguém sabe quem que cuida daquela jam, não tem aula de ninguém. É só a jam. E ela é sempre no mesmo dia, ela é sempre no mesmo horário, ela é sempre no mesmo lugar, todo mundo sabe onde é. E toda semana tem. E eu gostava disso, talvez por hábito, né? Eu acostumei que era assim e viajava pra lá e pra cá. E, por exemplo, às vezes eu tava num lugar e era 1 hora de onde tinha a jam. Eu dava um jeito de pegar o trem ou um Blablacar e ir e voltar, entendeu? E era um negócio que eu chegava em São Paulo e falava, poxa, e eu, assim, eu não me organizei ainda na minha vida financeiramente, então eu vivo sem grana. E aí, às vezes, pagar R$ 20 numa jam, ainda mais numa jam que vai ter alguém falando alguma coisa, e, enfim, me deixava meio frustrada, que eu queria, tipo, só ir na jam, entendeu? Só chegar lá, deitar no chão e dançar com as pessoas. Entendi. Uhum. A ideia, eu acho que veio dessa necessidade de... Eu tenho uma certa necessidade de dançar uma vez por semana, pelo menos, assim. Eu sinto essa necessidade física mesmo, de, tipo, de chegar nesse lugar, de habitar meu corpo, né, de presença, de exercitar isso de vez em quando, senão eu fico com a sensação que eu vou perder. Uhum. E me dá aflição, me dá medo. A nossa jam virtual veio disso. Dessa, né, ficou óbvio pra mim. Eu falei, não, tá, como que a gente vai fazer agora? Na hora que a Didi fez a primeira no domingo, a Mi já puxou a segunda, e aí eu já falei, mano, é isso, então é assim que eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer toda semana. E pra mim é um negócio meio, tipo, eu não sou muito metódica, mas é uma coisa meio, realmente eu acho massa, assim, parar um dia na semana e, não, agora eu tô aqui, tô no meu corpo, tô fazendo esse negócio que eu gosto e tô com as pessoas também, né, tô partilhando isso. É muito louco essa coisa de isolamento, né, físico. Mas não impede necessariamente o convívio social, né? Eu fiz amigos com a nossa jam virtual, novos, que estão em outros países e, e que falam essa língua, né? A língua do contato e improvisação. Seja lá o que isso possa ser nesse meio virtual, mas a gente está descobrindo junto, assim, cada dia um pouquinho. A Sim, Duda, e a galera que entrou umas pessoas que estão sempre lá e que estão sustentando, inclusive, eles que fazem, assim. sim. E hoje é a 14ª, né? Eu achei e continuo achando muito impressionante a velocidade com que isso se instituiu. Tipo, eu ainda não fiz. Tipo, eu movo muitas coisas e ainda. Eu tô dando aulas, tem coisas acontecendo. Mas a Jan, ela é um desafio muito particular porque ela tem esse caráter de que é pública, né? Qualquer pessoa pode pegar, pode ir ali. É bem particular mesmo. Eu queria saber um pouquinho. Que tipo de dinâmicas que já foram experimentadas nessas 14 semanas, né? Dinâmicas para que
o contato e improvisação, de alguma maneira, se apresente como experiência, né, dentro desse espaço de dança virtual. O que funcionou melhor? O que funcionou pior? O que você traz aí já dessa coleção? O 14 eu já considero que é uma coleção. Uma bagagem, né? Sim. Uma ferramenta que veio algumas vezes e que eu acho muito bacana é o movimento autêntico, né? Movimento E autêntico. veio de um negócio que já me habitava há muito tempo, eu uso o movimento autêntico na minha prática de contato e improvisação pessoal. Uhum. E no solo, eu acho que principalmente, porque o que diferencia, né, assim, esse mover do contato e improvisação é como se o movimento autêntico permitisse acessar isso que me move sem ser eu, quando não tem outra pessoa para fazer isso, né? É uma coisa meio assim. Veio dessa questão, pelo menos. Eu lembro de conversar com isso com o Ken e com a Ana na nossa primeira conversa informal, antes do Ken fazer a primeira proposta de movimento autêntico, e a gente chegou nessa reflexão e todos concordavam com isso, assim, com o fato de que algo nos move quando a gente se propõe a mergulhar no movimento autêntico. E isso, para nós, ajuda a entrar em algum desses estados que a gente busca quando está praticando, quando vai para a Jhana. Existe uma intenção. Quando eu vou para a Jhana, eu quero chegar em certos lugares, ainda que eu tente não criar expectativas, eu gosto quando eu chego nesses lugares. A intenção da nossa Jhana é permitir que a gente chegue nesses lugares, ainda que sozinhos dentro de uma sala, olhando para uma tela de computador, o que é bizarro, claro, mas eu cheguei e as pessoas chegaram e a gente conversou sobre isso. Eu achei que funcionou bem o movimento autêntico, respondendo, voltando para a sua pergunta. Eu saio da pergunta, se eu sair muito, você me fala. Fala. Não, eu queria saber praticamente, tipo assim, para encorajar alguém que nunca foi aí, quando a gente vai chegar lá, e aí, como que é? As telas estão ligadas, tem aqueles break rooms, alguém vai conduzir, tem duos, o que que vocês experimentaram que funcionou melhor e que funcionou pior? É. Né, pra... Uma coisa que é até meio contraditória, né? Esse lugar, eu que queria uma jam sem condição, sem nada, estou promovendo uma jam cheia de condições, mas é que, cara, o espaço virtual, igual lá ela falou aqui na entrevista, né? Ele até demarca essa coisa de quem ensina e quem está aprendendo. É meio ruim isso, mas é bem notório, assim. Quando a gente tentou fazer sem nada, ou sem quase nada, a maioria das pessoas foi embora, não dá conta, fica lá olhando para aquilo, o que eu faço, né? E normal não dá conta, né? Normal, enfim, não gosto dessa palavra, mas natural, né? Uhum. É estranho mesmo. Então, o que a gente faz é propostas, né? A gente geralmente tem alguém na condução. Por enquanto, geralmente sou eu mesma que vou convidando as pessoas e vou montando a agenda. E eu faço esse. Eu gosto mais, inclusive, desse papel da produtora do que do papel da pessoa que conduz ou da professora, que não é um papel que me atrai tanto quanto da produção. E eu gosto disso, da arquitetura, agora a gente vai para tal lugar, ou, enfim, tipo assim, a gente desceu, agora a gente tem que subir, sabe?
Coisas que acontecem. Existe já começou a existir uma forma. Eu percebo isso. Às vezes eu fico com vontade de quebrar ela. Mas ela ajuda. Primeiro, a gente sempre começa no mesmo dia da semana, no mesmo horário, e termina no mesmo horário. Isso dá um. É isso. Existe esse espaço, ele tá ali, ele tá aberto, ele é de graça, ele, enfim. Para quem quiser. Demandou uma certa coragem a abrir isso para quem quisesse? Sim, claro. É foda, né? Você fala, como assim? Vai chegar alguém com, sei lá, com pornografia ou com sacanagem, enfim. Teve uma vez que entrou umas pessoas que eu até conhecia e, tipo, eles comendo pipoca e tomando cerveja. E eu fiquei, mano, qual é, né? Enfim, demandou um certo tempo e ir clareando em conjunto também, né? O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo isso? E para onde que a gente está indo? E aí foi formando esse lugar. Tipo, a gente, apesar do tempo que isso leva, a gente faz círculo. Tipo assim, todo mundo aqui, né? Nesse lugar. E aí todo mundo se apresenta, todo mundo fala onde está, uma palavrinha rápida sobre como é que está se sentindo. Aí depois, geralmente tem um momento sem tela, assim, tipo, vou entrar no meu corpo, vou fazer meu solo. Às vezes tem uma voz que guia isso, às vezes não. Uhum. Aí tem alguma proposta. Alguém fala alguma coisinha, tem alguma coisa, alguma ideia, ou o que eles chamam nos Estados Unidos de score, né? Tipo um jogo, que partitura, não sei se isso fala com as pessoas. Mas, enfim, tem uma proposta meio assim, tipo uma aulinha, né? Mas sem ser muito. Eu evito esse lugar do professor, da aula, não é para isso, é jam. E a ideia é tentar se aproximar ao máximo do que seria propriamente uma jam, mas com condição, né, no caso. Com condição e com enquadramento. E aí tem uma partilha no final, que começou a ficar cada vez mais longa. Às vezes a gente até algumas vezes a gente ultrapassou o tempo, que é um negócio que me deixa chateada, porque eu acho que é muito importante a gente respeitar o tempo dos outros. Uhum. E então eu comecei a orientar a galera que estava indo conduzir. Eu falei, ó, gente, a gente tem tomado uns pelo menos 40 minutos de partida final. E vocês gostam de conversar. Então, assim, prepare esse tempo. Para antes e, né? Tá. Mas é isso, assim, tem muita coisa para ser partilhada, porque realmente, e é isso que é muito bonito, porque realmente rolam conexões profundas, rolam sensações, sentimentos, coisas que vibram, despertam, e existe essa necessidade que eu já sempre tive praticando o contato de ter esse momento onde eu jogo isso na roda. E aí acabou. Para mim, isso faz parte da prática, né? Do que eu preciso. E eu acho muito legal, e não é coincidência, né? Que aconteceu meio que naturalmente assim, e que é esse tipo de pessoa que vem, né? Sim. Paulo, você recebeu 4 perguntas. Você foi a top 10 de perguntas agora. Vamos lá. Uma pergunta da Cris Moura. Na sua experiência, a ritualística do CI difere no Brasil e na França? Com certeza. mas ao mesmo tempo tem muita coisa parecida, né? Sempre tem. Comparar é complicado, né? Ainda mais país europeu, país latino-americano, coisa de desenvolvida, né? A gente entra numa coisa colonialista, dá medo de falar disso, dá medo de falar bobagem. Mas eu tenho a sensação. E no Brasil, o Brasil é muito grande, existem muitos Brasis, né? Existem muitos sotaques diferentes de contato e improvisação dentro do Brasil também. Não dá pra falar no Brasil é assim. Mas, por exemplo, esse negócio do silêncio,
na minha formação na França era uma coisa assim, tipo, não existe você conversar. No Brasil existe. Não existe E Canadjan, é isso? não existe conversar na Jam. Hum, a menos que você, né, você vá sei lá, bem pro cantinho e fique fuxicando, mas com muito cuidado. E não existe nem essa pessoa que chega lá e fala assim, ai, você pode fazer silêncio, por favor? Não existe, não precisa, sabe? E que mais? Essa preocupação muito constante nossa e muito importante também com, né, essa fala com relação à sexualidade, que aqui eu sinto como necessária. É um lugar delicado, difícil de mexer. Lá eu não sinto nem essa preocupação. Eu não tenho esse lugar não me arrepia, entendeu? Esse medo, esse desconforto, esse cuidado que tem que estar meio alerta. Igual, enfim, não é igual, mas talvez seja uma comparação bizarra. Mas eu pensei que tem um certo alerta que eu chego no Brasil, eu chego no aeroporto, eu vim várias vezes, né? Fui e voltei várias vezes nesses últimos 8 anos. E eu chego aqui, é como se ligasse em mim um botãozinho de opa, aqui tem assalto, aqui tem furto, né? Então eu tenho que ficar atenta, né? É esse radar, assim, de tipo... Não sei se tem a ver, na verdade, mas Mas eu sinto um certo radar de tenho que tomar algum cuidado quando eu estou dançando com homem em certos contextos, e no Brasil eu sinto isso mais. de ser o risco de ser assediada sexualmente nos espaços de contato improvisação no E, Brasil. né, de se falar assim, é assédio, o que que né? Enfim, é complexo, complexo. A gente viveu umas coisas muito, muito interessantes e difíceis no Vacaciones a respeito disso, me marcou muito. Surgiu até um protocolo lá que as argentinas fizeram. Eu sinto que, assim, aqui na Argentina isso é uma questão. Tá claro para mim que isso é uma questão. Na França isso não é uma questão. E, e na França eu sinto menos machismo também. Eu namorei homens na França e eu senti isso menos difícil no terreno do machismo, das obviedades do machismo de cada dia. Eu senti isso menos difícil de lidar lá do que eu sinto quando eu me relaciono com homens no Brasil. Entendi. Enfim. Certo. Mas isso é mais complexo, né? Mais Mas o quê? difícil de analisar. Isso é difícil de analisar, isso é delicado, isso é polêmico. Sim, mas o fato é que a questão da sexualidade é um tema no contato improvisação há 200 anos, né? Então, acho que tem mesmo, Uhum. esse é um tema mesmo. É. Tem aqui, ó, vamos abrir uma outra pergunta? Uma pergunta da Janaína Moraes Franco. O que diferencia o contato improvisação de outra dança que também vai conduzir ao autoconhecimento? De outra dança, eu não sei. Eu nem sei se o contato é dança, eu sou dessas. e, e na verdade, eu usei, para falar de autoconhecimento, eu usei a palavra ferramenta, né? Eu coloco o contato junto com as ferramentas de autoconhecimento que eu fui colocando na minha caixinha. Uhum. Para mim, essa prática está ligada a outras práticas, como o movimento autêntico, que também não precisa ser dança, como a meditação, que para mim é mais vipassana, mas eu conheço outras também, como as constelações familiares, que eu adoro. Que mais? Tenho a, aquele dos 9 tipos lá, o Enneagrama, que eu acho interessante, também uso. E Enfim, oi? tem alguma dança? Ou tem alguma dança dentro dessa sua caixinha aí de ferramentas? É a única.
É a única que eu posso chamar de dança. Porque eu acho que as outras danças que eu faço eu não coloco nessa caixinha. Eu Entendi. coloco no social. Por isso que eu fiquei insistindo que para mim não estava correto colocar ela numa dança social aquela hora no início da entrevista. Uhum. Porque é diferente. Tá. Mas Hum? uma pergunta da Ana. Esse medo de perder a prática, de enferrujar, como a experiência online responde e não responde a isso? A experiência online me permite entrar em contato, sentir que eu, assim, sentir meio que a vibração do, né, assim, relacionar, me permite dançar em relação, sintonizar em relação a outras danças, que é uma coisa que às vezes acontece, né, numa jam presencial, às vezes a pessoa está lá do outro lado e você está sintonizada com ela, está dançando com ela, ainda que você esteja do lado de cá. Isso eu consigo fazer no virtual. Não tem toque, né? Não tem, enfim, não tem um milhão de coisas que a gente morre de saudade. Mas alguns dos estados que eu costumo buscar, eu consigo chegar, inclusive o físico, né? De estar movendo, só de conseguir mover uma vez por semana, só de ter as pessoas para conseguir fazer isso comigo, já é uma alegria, né? Já satisfaz muito, muito dessa necessidade. E não sei se eu fugi da pergunta, fugi? Não, não. Mas é isso, não Mas sei fazer uma lista também, né? A Ana tá sempre lá, a Ana é nossa tradutora oficial, queridíssima, arrasa, já fez condições também. Muito grata, Ana, por tudo que você faz por nós. E, enfim, ela tá lançando uma provocação, mas é que é dela também, né? Essa coisa de o que que tem e o que que não tem, do que a gente tá com saudade e o que que a gente tá conseguindo manter. Tá sempre mudando, mas e Paulo, você está frequentando outras jams? Essa sua comunidade, por exemplo, lá do eu sul da frequentei, sim. Hã? França, Lá no sul da França, eles até fizeram uma, mas a gente acabou ficando num fuso horário muito maluco. Eu não conseguia ir na deles, porque era 5 horas da manhã, e eles não conseguem vir na daqui porque é às 10 da noite. E aí acabou que não rolou. Mas eu fui na de Glasgow, eu fui. Eu tenho ido, tem duas pessoas que organizam também e que vêm na nossa jam, e eu tenho ido nas deles, que é a do Ken, faz todo domingo de 15 em 15 dias, e o Zé que faz todo sábado. São mais curtinhas, são mais estruturadinhas, mas também sempre vai meio que a mesma galera, e eu gosto. É tudo em inglês, né? Essas acaba que tem uma vantagem de você, né? Como eu falo em outras línguas, eu consigo acessar essas coisas e a ideia da nossa Jam é permitir, a gente tem traduzido para permitir também que esse público estrangeiro venha. Mas isso, imagino, também gera alguma crítica, né? De tipo, é interessante agora te escutando falar, né? Realmente, pelo meio virtual, a questão do verbal é mais difícil, né, de ser superada, né? Por exemplo, eu chego numa jam, um lugar onde eu não falo a língua, mas é uma jam, tipo, eu sei entrar numa jam, eu sei dançar, eu sei me comportar naquele espaço. Agora, pelo ambiente virtual, isso, o campo, né, da sim, compreensão verbal, ela já é a mais gente tem falado positiva. muito disso, da linguagem, das línguas, do verbo. Teve uma Jam que o tema era palavra. E Uhum. está sendo muito forte, assim, a gente tem consciência disso, de que o virtual demanda o verbo. Sim, E às vezes interessante. é interessante, né? Às vezes é interessante, a gente lida com essa coisa, assim, de tipo, o que que é constante questionamento, né? Paulo, você recebeu ainda mais uma pergunta.
da Mi. O CI é o que mais ocupa a sua vida atualmente? Se sim, como é isso? Se não, que lugar ocupa? Tenho ocupado. Às vezes eu me sinto meio louca de estar usando tanto tempo para fazer uma coisa, né, de CI acontecer, ou estar frequentando outras coisas também, e tá dedicando tanto do meu tempo a isso, sendo que, enfim, financeiramente eu tô quebradaça, eu não sei como é que eu vou pagar meu lugar no final do mês, sabe, eu devia estar fazendo outras movidas para poder organizar isso. E não sei, cara, é muito louco, é muito mais forte do que eu, assim. Essa coisa de eu sinto que eu preciso de que é vital para mim, que é importante, como colocar a comida na geladeira e fazer as coisas básicas do dia a dia, uma coisa que, que faz muita falta para mim se não tem, se não tá presente assim com uma certa regularidade. Sim, eu compreendo. A gente tem conversado aqui entre nós. Eu tenho posto a problematização da ideia sobre o que são os serviços essenciais, porque para nós poder entrar para a prática, né, para dançar junto é mais essencial do que ir na farmácia, né, por exemplo. Uhum. Então, Sim, e a gente adoece, né? sim, Imagina. exato. Não consigo imaginar como teria sido a quarentena sem fazer do jeito que eu fiz. Assim, não É, consigo imaginar outro jeito. querida, ainda falta, viu? O reitor da Unicamp fez uma live ontem, ele já avisou que o presencial volta em meados de março, né? Aqui. Vai demorar, ainda pode ir arranjando soluções. Tem mais uma última pergunta para ti, para a gente finalizar. Outra pergunta da Jana. O que você considera que faz as jams da Europa o silêncio não ser questionável? E no Brasil, não. Ai, gente, vocês fazem umas perguntas que deixam a gente de saia justa. Difícil. A primeira palavra que me veio na cabeça foi educação. Mas eu não sei. Eu não sei, na verdade. Talvez, talvez isso seja. Ah, agora me vem uma coisa. É muito comum a gente ter umas regrinhas assim escritas lá. E muito comum também, quando é uma jam nova, com gente nova, isso ser nomeado por alguém, que não precisa ser a pessoa responsável pela jam, o professor, nem nada. Essa pessoa pode ser qualquer pessoa. Mas que vai chegar lá e vai falar, então, isso aqui é uma jam de contato e improvisação, funciona assim. E uma das coisas é, a gente não fala, né, não tem conversa social. E não é que é silêncio absoluto. As pessoas falam, mas falam tipo assim, uma palavra como se fosse um poema, e aí solta um som, e aí faz uma brincadeira, enfim. Às vezes a brincadeira vira uma palhaçaria que vai repetindo as palavras, mas até virar um. Enfim, tem palavras, tem coisas que saem pela boca. Mas não é tipo, ai, você viu? Tipo, sei lá, não é conversa paralela, como eles falavam na escola, né? E isso para mim, é um probleminha que, enfim, outro dia eu estava escutando aquele podcast que o pessoal do Rio fez, o Fala Contato, Sim. e achei muito interessante a fala da Aline. Ela fala assim, quando é que eu né, tipo assim, eu fiquei pensando no momento em que eu intervenho, eu falo alguma coisa para poder, né, que intenção eu tenho no momento em que eu faço uma intervenção, tipo com relação ao silêncio, né? Que eu já fiz algumas que eu achei infelizes às vezes, que
né? Você entra no lugar do controle, que foi uma palavra que ela usou também no podcast. Eu acho isso muito interessante, porque é um lugar que todo mundo tem que tomar cuidado, né? Para não entrar nele. É um autopoliciamento constante, né? Eu não quero controlar a Jan. Mas, ao mesmo tempo, gosto disso, do respeito a essas regrinhas básicas e tácitas que a gente meio que combinou. Mas ninguém sabe muito bem, né, de onde que isso veio, como é que é isso, enfim, se está realmente combinado. Talvez lá exista um combinado mais claro ou mais dito, não sei. Uhum. Eu fico com vontade de fazer umas outras perguntas para continuar isso, mas pode acreditar que a gente já está nos nossos últimos minutos. Eu vi que tinha um monte de coisa dita aqui que eu não consegui ler. Eu vou conseguir ler depois ou como que é isso? Não, mas a proposta é a gente não interagir mesmo em tempo real com os comentários, Uhum. das pessoas fazerem uma autogestão dos comentários. Muito porque eu não enxergo mesmo. Eu vejo que escrevendo, mas não. Mas eu queria comentar uma coisa. Eu tenho uma aluna há muitos anos que foi fazer doutorado sanduíche lá nos Estados Unidos, em alguma cidade que agora eu esqueci o nome. E ela ficou lá um ano e quando ela voltou, ela veio para cá, estava aqui na sede, e ela disse que o que mais estranhava ela é que lá a prática toda era conversando. As danças eram conversando, tipo, conversar sobre o cotidiano, falar, era a norma. Era assim que acontecia. Uhum. Para aquelas pessoas isso fazia sentido assim. E ela Uhum. sentiu esse estranhamento, né, mesmo também. Sim, enfim, às vezes eu gosto de dançar assim também. Às vezes é legal, às vezes eu converso e danço ao mesmo tempo. E Uhum. tudo bem, é o combinado, né? A questão é estar claro, eu Sim, acho. sim. É interessante entrar nisso de entender exatamente porque você fala sobre algo específico que você reconhece que acontece, tipo nessas jams que você foi, né? Aqui. E de tentar visualizar exatamente do que é que você está falando, entende? É interessante. E também, assim, relativiza, viu? Porque não é. Claro que existe conversa lá fora, na França, o povo conversa também, não é se. É só menos e aqui é mais, entendeu? Mas, Pra mim, do meu ponto de vista, do que eu consegui observar. tá. Olha, como a gente já sabia, passa voando e acaba de repente e vai acabar agora. Então fica todo mundo super convidado essa noite para entrar lá no Zoom, na nossa jam virtual. Hoje vai ter um convidado do exterior, também do Brasil, né? Sim, o Beck mora em Berkeley, na Califórnia. Ele também tem uma jam de sábado que ele anima. Ele é muito legal, ele é muito divertido. Todo mundo adora dançar com ele, as propostas dele, e vale a pena, é uma oportunidade massa para quem nunca fez, é um bom dia para começar hoje. Às 6h30, né? 6, Às 6. 18 horas. Então, Mas assim, é última bem palavra. se quiser Vai também. aí, última palavra. Obrigada, querida.